Seja convosco, amém? Eu sou o pastor Marivon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mensagem da Palavra de Deus de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Deus nos avisa sobre a importância de viver em seus caminhos desde a nossa mocidade, pois nós vivemos várias fases em nossas vidas, e uma fase que você viveu sem Deus, você não tem mais como voltar atrás. Na continuação desse texto, Deus nos mostra claramente que há de chegar um dia em nossas vidas em que o apetite diminui, e o contentamento das coisas que temos em quase tudo hoje, ele também há de ser reduzido. Veja o que diz as Sagradas Escrituras, a partir do versículo 2. Antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós lemos o versículo 7, agora vamos pular para o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E lendo textos sagrados como esse, compreendemos que Deus, Ele nos acompanha em todas as fases da nossa vida, nos instruindo e nos direcionando. Porque se você se lembra de Deus ainda na sua mocidade, você começa a compreender as coisas da vida muito cedo, as que você está vivendo e até as que você ainda vão viver, pois Deus tem esse poder de curar o nosso passado e nos preparar para o futuro. Futuro esse que é garantido, segundo as Sagradas Escrituras, para todo aquele que entregou a sua vida para Jesus ainda aqui na terra. Ouça o que diz o texto, que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Compreenda que há duas maneiras de viver. Viver com esperança na vida eterna, para você que entregou a vida a Jesus. Ou viver sem esperança da vida eterna, pensando que essa vida que a gente vive aqui é somente aqui e acabou. No texto sagrado que lemos, no início de Eclesiastes capítulo 12, a palavra de Deus nos faz alguns esclarecimentos, quando diz em Eclesiastes 12, 7, que o que era pó, que é o nosso corpo, vai voltar para o pó. O Espírito que Deus soprou nas narinas de Adão também está em nossas vidas, e esse Espírito pertence a Deus, ele volta para o céu. Mas nós temos corpo, alma e Espírito, e é pela sua alma que você vai prestar contas com Deus naquele grande dia. Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você não será condenado, Romanos 8:1, e também não será julgado. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Então compreenda que essa vida com esperança em Deus é uma vida onde o texto agora de 1 Tessalonicenses nos garante que estaremos sempre com Deus, eternamente com Deus. Portanto, não devemos nos comportar no que diz respeito vida e morte como aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Essas são as duas maneiras de viver, com esperança e sem esperança. Como também há duas maneiras de morrer: morrer em Cristo e morrer sem Cristo. Os que morrem em Cristo morrem na esperança da vida eterna e na certeza de que morarão nos céus dos céus com Deus eternamente. Os que morrem sem Cristo morrem, sabendo eles ou não que terão que enfrentar julgamento e condenação. Mais um texto para a gente concluir essa mensagem de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Sempre que nos deparamos com a morte, ela nos surpreende, não tem jeito. Enquanto estivermos aqui na terra, a morte ela será dolorosa. Quando a gente perde um ente querido, quando perde um amigo, sempre será doloroso. Só abriremos mão de todo esse tipo de dor, ou não enfrentaremos mais esse tipo de dor, algo desse tipo, quando estivermos morando nos céus dos céus com o Deus Todo-Poderoso. Enquanto estamos aqui, contamos com a força e as consolações do Espírito Santo. Como diz esse texto que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 em diante, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também o sereis também da consolação. É o Espírito Santo de Deus quem consola nossas vidas quando perdemos um amigo ou um ente querido. O Espírito Santo de Deus tem esse poder de consolação, de vir em nossas vidas e arrancar com mão poderosa toda essa dor e todo esse sentimento de falta.
Porque para você que é cristão e que lê as Sagradas Escrituras, você sabe que crente não morre, crente dorme. Dorme o sono dos justos, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele dia em que seremos levados para os céus dos céus e moraremos lá por toda a eternidade. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor conhece todos os segredos dessa vida, de quando nascemos e todo o período que passamos aqui na terra, quando dormimos o sono dos justos, meu Deus, ainda aqui na terra, nesse período de espera que havemos de passar e até o momento, meu Deus, em que nos encontraremos contigo. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Derrama dentro de nós cada vez mais essa esperança da vida eterna, para que possamos consolar uns aos outros com essas palavras que nos dá um ânimo, aleluias, e uma alegria para os tempos que hão de vir no futuro. Pai, também nos ensina as palavras da vida eterna, para que possamos ajudar aqueles que ainda não receberam a vida eterna através de Cristo Jesus. Que esses também possam entregar suas vidas na mão do nosso Senhor e Salvador, vivendo de maneira diferente a partir de então, com esperança dessa nova vida na glória, dessa nova morada nos céus dos céus, morada essa que não foi feita por mãos de homens, mas foi feita pelas mãos do próprio Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa mensagem. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para que essa mensagem permaneça em nós por muitos e muitos anos. Assim nós te pedimos, pelo poder do nome de Jesus. Amém.